Oi, pessoal, 2 minutos. Sempre isso, né? Eu atrás das coisas. Tinha que arrumar um jeito mais simples para a gente não perder tempo. Mas desculpem, eu sou tão bagunceiro. Tudo em cima da hora. Ai, ai. Tudo em cima da hora. Pronto. Ai, ai. Vamos nessa? Começar a semana bem? Vocês já começaram? Vocês já meditaram de manhã? Eu também. Vamos dar sequência. Sentados com conforto. Olhos fechados. Vamos ao hino da nossa tradição. Olhos fechados. Deixem tudo para lá, relaxem.
Muito bem, sentados com conforto, olhos fechados, preferencialmente cabeça livre. Por 1 ou 2 minutinhos, vamos ouvir o silêncio, o som do silêncio. Deixem a mente vagando livremente, não prendam os pensamentos, nem estimulem. Corpo totalmente relaxado. Apenas observem. Agora, com a mesma inocência, colocamos a nossa atenção através da visão, com os olhos fechados, nessa tela escura que aparece diante dos nossos olhos, nessa caverna. Projetem a visão de vocês em um ponto com a distância de 1 palmo diante dos olhos. Projetem a visão de vocês em um ponto com a distância de 1 palmo dos olhos. E deixem que a percepção se aprofunde cada vez mais nessa caverna, nesse túnel escuro. Sutis percepções visuais surgirão. Continuem penetrando. Ombros e braços relaxados. Sintam os braços pesados ao longo do tronco, as mãos sobrepostas, uma sobre a outra. Pálpebras relaxadas. Descontraiam a musculatura da face. Mandíbula e bochechas relaxados. Descontraiam as pálpebras e todos os músculos em torno dos olhos. Ombros pesados, braços pesados ao longo do tronco. Sentimos o peito, o plexo, abdômen relaxado, respirem pela barriga. Projetem a visão nesse túnel escuro, sem análises, sem questionamentos, sem julgamentos. Aceitem tudo o que estiver acontecendo emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Deixem a vida nos levar.
Relaxem o pescoço. Deixem a cabeça pendida sobre o peito. Nenhum músculo contraído. Continue na escuridão. Lentamente erguemos a cabeça e devagarzinho vamos com ela para trás dos ombros. Mandíbula relaxada. Erguemos a cabeça, cabeça ereta, devagarzinho para o lado direito, sempre observando o pescoço, a nuca e cervicais. Erguemos a cabeça, devagarzinho, lado esquerdo, alonguem o pescoço. Mandíbula relaxada. Devagarzinho trazemos a ponta do queixo para a ponta do ombro esquerdo. Relaxem o pescoço. Deixem que a cabeça faça um giro 360 graus, passando sobre os dois ombros. Chegando na ponta do ombro esquerdo. Reinicie o movimento inversamente. Relaxem o abdômen. Relaxem as pálpebras. Queixo com ombro. Devagarzinho saímos da posição. Vamos agora com a nossa mão esquerda, abraçando o joelho direito. Minha mão direita ao lado do meu quadril e eu faço um braço de alavanca. Uma torção da coluna. Nada muito forte. 3 segundos e solta. Muda de posição. Mão direita, joelho esquerdo. Mão esquerda ao lado do meu quadril, torção. Sai da posição devagar. Muito bem. Para aqueles que conseguem fazer o pranayama, 2 minutinhos. Quem não quiser fazer, olhos fechados. Quem não se sentir bem, deita. Jai Gurudev,
Jai Gurudev Meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso, olhos fechados, relaxe o corpo.
Se vocês tiverem mais 5 minutos, continuem deitados com os olhos fechados. Esse som que nós ouvimos foi o Gandharva Veda. Gandharva Veda serve para criar harmonia no meio ambiente onde a pessoa se encontra. Tipo de música boa para ser colocada dentro de casa ao longo de todo o dia. São diferentes melodias para diferentes horas do dia. E funciona muito bem para acalmar as pessoas e até animais. Agora, hoje é importante contar para vocês, acho que aqui a maioria já sabe, como tem muitas pessoas que são novas, a meditação ela sempre oscila de acordo com o estado da fisiologia da pessoa. Significa que se o meu corpo muda, a minha percepção da realidade também acompanha, vai mudar também, tanto para melhor quanto para pior. Significa que a rotina de vida e alimentação que nós temos influenciam tremendamente a qualidade da nossa meditação. E é isso que faz com que muitas vezes seja turbulento e outras vezes uma paz tão profunda, que chega a ser celestial. Agora, não importa o que esteja acontecendo, nós sempre estamos andando para frente. Seja mergulhando, que é um processo de autoconhecimento, seja na turbulência, onde nós estamos através de um processo de catarse, colocando nossos estresses para fora. Por isso, não importa em si, com a regularidade, vocês experimentarem momentos mais superficiais ou momentos mais profundos. Sempre quando meditamos em grupo, a experiência se torna mais profunda. E aí o pessoal que aprendeu o MT tem academia aí para poder desfrutar. Uma vez por semana, é sempre bom meditar em grupo. Agora, uma alternativa muito boa que eu costumo usar quando, ao me sentar para meditar, ou antes disso, eu me sinto muito agitado ou mesmo muito cansado, eu deito e descanso por 10 minutos. Isso funciona tremendamente, porque nesses 10 minutos, como eu já tenho algum costume, a fisiologia ela assume um funcionamento mais delicado, mais suave. E com isso eu já começo a meditar num grau de profundidade bastante agradável. Ou nesses 10 minutos eu durmo, acontece isso. E acabo perdendo o horário da meditação, o que não é nenhum problema. É muito importante que o corpo receba aquilo que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa não é a meditação. Mesmo ali seguindo a regra da regularidade. Sempre que houver pressão do exterior, porque o sujeito não consegue entrar, vai ficar mais difícil, vai ficar mais turbulento. E aí nós temos duas alternativas. Uma é malhação, que funciona bem. Vejam bem, a malhação não elimina estresses, mas ela elimina essa energia difusa, essa energia que, por não conseguir circular pelo corpo gentilmente, equilibradamente, ela sai pela culatra. E isso gera um desconforto tremendo. Então a atividade física, mesmo que intensa em alguns momentos não, com regularidade, ela é boa. E o oposto também é muito bom, deita e descansa 10 minutos. Assim, por alguns minutos antes de meditar, 10, 15 minutos, você tem alternativas de anular a pressão, em termos de cansaço ou em termos de estresse. Existem algumas outras formas que eu uso particularmente, que eu não posso dizer para vocês que sejam tão eficientes, ou melhor, tão simples. Eficientes são. Às vezes eu me sento em silêncio, e eu penso no mundo, não me levem a mal, como um sonho, como se
fosse real por um determinado aspecto, mas absolutamente insólito por outro. E assim, pensando de uma forma, acreditando de uma forma profunda que o mundo é um sonho e que não há nada de significativo nele para que eu possa me prender, eu consigo soltar as amarras. Uma outra possibilidade, né, do indivíduo voltar para um estado estável é procurar desenvolver o raciocínio que mais cedo ou mais tarde vai tudo para o brejo, tudo vai desaparecer, inclusive você. E a partir daí, né, surge a seguinte interrogação: o que faz sentido? O que é que faz sentido? Você não esteve sempre aqui e não ficará sempre aqui. Nada é permanente. Então por que você está alugadão desse jeito? Por que você acha que vale a pena manter sempre esse estado de alerta, né, que é fruto de tensão, única e exclusivamente de tensão? Você está enganado. Você se identificou com os pensamentos, se identificou com o seu ego. O problema aí não é nem os pensamentos, o pensamento é decorrência. Você se identificou com a individualidade. E no fundo, a individualidade corre para a universalidade. Então não se deve dar tanta atenção para as coisas na vida, desculpem, simplesmente pelo fato delas serem passageiras. E ainda uso uma outra regrinha. Você é aquele que testemunha a realidade. Você não é aquele que está na operação. Quem está na operação é o boneco. Desculpem, quem está na operação é o personagem. E são vários personagens ao longo do dia. Você não é nenhum nem outro. Você não está na operação e você não é o personagem. Lembrem-se que isso que a gente vive é um sonho que passa, como se fosse um filme. Aquele que testemunha, sim, que é a tela branca. Isso é real, porque um filme sem a tela não consegue ser projetado, não adequadamente. E lembrar-se dessas três coisas, são atitudes que para o meditante são bastante favoráveis. O mundo é um sonho. Tudo passa, mesmo você. A morte está se aproximando, desculpem. E a única realidade é a testemunha. É aquele que observa. Você é essa testemunha. Relaxa o teu corpo. Sabe? Testemunhe por alguns minutos, 15 minutos, que seja 10 minutos, o que está rolando com você. Faz isso deitado. Essa é, assim, em grande parte é o que eu faço. Em outra é em atividade. Mas muitas vezes eu me sento, fecho os olhos e me lembro dessas três coisas. E aí sabe o que acontece? Um clique, um pequeno clique. E aí sem querer eu entro, sem querer mesmo. É como se eu entregasse a Deus, sabe? O trabalho árduo, o trabalho duro é dele. Eu só estendo a mão. Sempre que você sentir que a sua meditação se tornou complicada, ou usar dois termos opostos, ou simples demais, ou conturbada demais, mecânica demais ou conturbada demais. Vai saber o que? Deita e descansa. Dá um tempo. Existem condições específicas que ocorrem para você meditar. Isso significa que o seu corpo é muito importante na história. Quando for difícil entrar, deita e entrega a Deus. Agora, a regularidade, fazer todos os dias é muito importante. Caso contrário, o efeito ele não se instaura. Você não pode atuar em nenhuma das duas pontas.
nem na ponta do esforço, nem na ponta da passividade no sentido de deixar rolar e que se dane. Nenhuma das duas. Não pode haver esforço. Se houver esforço, entrega a Deus. E se for algo mecânico ali, enjoativo, mecânico, deita e descansa um pouco. O que deveria ser feito? A atenção deveria ser levada para o corpo. O que muitos chamam de corpo de dor, né? São o acúmulo, né, de experiências que nós tivemos que não passaram pela garganta. Isso tudo durante a meditação aparece. Ou vocês acham que eu seria leviano aqui de enganar vocês? Né? O efeito é perdido se você não for regular. Portanto, use isso, né, como um hábito rotineiro. Quando as coisas não estiverem indo bem, medite, né, para que o caminho seja clareado. E se as coisas estiverem muito bem, medite do mesmo jeito, porque você vai perceber que o buraco é mais embaixo, tanto para um quanto para outro. Desculpem, esses são termos que eu usava, sempre usei na minha vida, né? Então não deem atenção demasiada para os humores de vocês, não vale a pena. Parte da vida da gente, infelizmente, é a infelicidade. E essa infelicidade, ela é criada porque nós não estamos alinhados, né, com o valor último da vida, ou com o valor primeiro da vida. Então nós acabamos negando, né, tudo que acontece com a gente a cada momento. É como se nós quiséssemos estar em outro lugar, outro lugar. Pensem sobre isso, né, de uma maneira ou de outra. Se nós reconhecemos que o momento que a gente vive, né, é a única coisa que importa, porque é a única coisa real, é inevitável, né, então a gente aceita ele, mas de uma forma descomprometida, não de uma forma comprometida. Não pode se fazer um tricô disso, fazendo com que isso se transforme num melodrama, e também não se pode desconsiderar isso, negando a realidade. Caso contrário, você vai criar mais infelicidade. Sempre com resistência, com a resistência interior, nós criamos mais infelicidade. Quando a gente diz um sim para a vida, não é aceitando passivamente, mas é se confrontando com o que está acontecendo, porque não tem como negar isso. Então você fortalece a vida dentro de você. A infelicidade gerada pelos estresses sempre assume uma proporção, né, que é desmedida diante da causa aparente, diante do que está acontecendo. Em outras palavras, é como se fosse uma reação exagerada. E é assim que a gente reconhece, né, os dramas que nós fazemos, embora, como vítimas, né, isso não ocorra. Como vítima é melhor eu me entregar. É assim que o melodrama começa. Alguém com um nível de estresse alto tem grande facilidade em encontrar motivos para ficar aborrecido, magoado, né, triste, medo, né, coisas que são insignificantes para outra pessoa, né, que ela poderia ter deixado, que você poderia ter deixado de lado com um sorriso, né, ou talvez nem chegasse, né, a notar, né, tornam-se para você uma intensa infelicidade. Elas não são, é claro. A verdadeira causa dessa tristeza, né, age só como um estímulo, como se fosse um jogo, pois, né, porque traz de volta emoções intensas, né, antigas que são acumuladas. Você não conseguiu se livrar disso.
depois essas emoções vão para a cabeça. Né? Por isso que o estresse é muito nocivo. Vai para a cabeça, você cria um motivo. Né? Cria um motivo porque você é um ser racional. Então tem que ter alguma razão para você estar irado, amargurado. Né? O estresse e o ego, eles são parentes muito próximos. Né? Um precisa do outro, sempre. O fato ou a circunstância, né, que desencadeia a infelicidade são interpretados. Né? Eles acolhem, eles constroem uma reação que passa pelo filtro do ego, que é fortemente emocional. E aí pronto. Né? O teatro foi criado. A banda começa a tocar. A pessoa observa, né, o presente através dos olhos do passado, né, das emoções do passado. Isso existe dentro da gente, eu não me excluo, não. Em outras palavras, o que a gente sente não é o que está acontecendo, não é a situação que a gente está vivendo, e sim aquilo que existe no interior da gente. Porém, isso vai startar 1000 reações. E essa atitude reativa, né, essa amplificação, né, é o fruto do estresse que a pessoa tem, muitas vezes alimentado dentro dela por anos. Né? Muitas vezes não quer, mas muitas vezes alimenta. É um estilo de vida que ela alimenta. Né? Para alguém possuído pelos estresses, né, a dor é muito pesada. É sempre impossível, né, se afastar dessa interpretação que é distorcida. Né? A gente sabe disso. Quando eu estou numa ruim, é difícil o outro me dizer: isso é uma história emocional, você não consegue. Quanto mais emoções negativas estiverem envolvidas, né, na vida do sujeito, mais pesada e impenetrável, né, a vida interior se torna. E assim a pessoa não consegue reconhecer aquilo como uma fantasia, mas sim como uma realidade. Quando o cara se encontra completamente dominado por essa bad trip, a agitação dos pensamentos, é uma coisa de louco. Isso que acontece muitas vezes quando nós nos sentamos para meditar. É como se o bueiro fosse aberto. Né? E aí as emoções pesadas começam a sair do bueiro como se fossem baratas enlouquecidas. Se distanciar disso é algo difícil. Né? Por isso que eu uso essas 2 alternativas. 3, descanso, malhação, ou esses 3 pontos de vista. Vai tudo pro cacete, não adianta esquentar, Kleber. Esse apartamento que você está hoje vai ser de outro daqui a sabe-se lá quanto tempo. O sítio que você tem, né? No caso, meus netos que ainda vão nascer, provavelmente não se lembrarão de mim. Meus filhos vão ter filho tarde, eu já estou com 63. Você quer o quê? Não, eu quero que a minha impressão sobre esse mundo dure para sempre. Isso é uma palhaçada do cacete. Eu quero deixar as minhas marcas nesse mundo. Quem é você, cara? O que você conseguiu para você poder afirmar isso? Tão pouco. Se tornando um prisioneiro, muitas vezes, do seu próprio inferno. Para o cara, muitas vezes, estressado, a realidade é isso. Não existe outra coisa possível. E no modo de ver as coisas, a reação conturbada é a única reação possível. Não adianta nem discutir com a pessoa. Por isso que é o seguinte, dorme. Eu tinha a mãe de um amigo meu, esse amigo teve um fim trágico. Não vou entrar em detalhes porque nossa reunião é para coisas boas. Eu ia acordá-lo de manhã e a mãe dele dizia assim para mim: Kleber, não acorda o Marcos, não. Por que, tia? Porque quando ele está dormindo ele é um anjo.
Nunca mais me esqueci disso. Então, quando você dorme, os males são eliminados de uma forma muito terna, muito doce, muito delicada. Quando você malha, o processo é grosseiro. Tá? Os estresses saem com você... Saem não, é energia eliminada com você bufando, né? Muitas vezes passando até mal. Agora, uma outra alternativa é essa. Senta. Né? E procura entender que tudo passa. As coisas insignificantes e as grandes coisas também. Depois, a transitoriedade das vidas, a transitoriedade da vida não pode funcionar como um peso tão grande para você. Sabe? Não é plausível isso. Porque você está apostando no mercado de alto risco, você vai perder. Não tem como ganhar dinheiro aí, não tem como ganhar felicidade. É um sonho que passa. Você não esteve sempre aqui e não ficará para sempre, nada é permanente. Mais cedo ou mais tarde as coisas desaparecerão. Você é aquele que observa o que está acontecendo. Você não é o agente, o que está envolvido, porque as coisas passam. Porque as coisas passam. Leve tudo com calma. Maharishi dizia tanto isso. Leve tudo com calma. Acho que os Beatles fizeram até uma música em cima disso, de tanto ouvir Maharishi. Leve tudo com calma. O Paul McCartney que conta que a mãe dele dizia isso para ele. Mas quem dizia era Maharishi. Os caras com aquela ansiedade toda lá na Índia, Maharishi dizia, leva tudo com calma. Daqui a 100 anos, gente, ninguém vai se lembrar da gente. Mas isso não é para levar para o lado mórbido e depressivo, não. É só para a gente entender como é que a aposta da gente é uma aposta equivocada. Só isso. Mantenham a regularidade e usem essas alternativas. Entendam que a alimentação e a rotina de vida são fundamentais. Tomou um café expresso antes de meditar, ferrou. Então daí procurem entender o restante. Por isso que o jejum intermitente é muito bom, por isso que Jesus passava 40 dias no deserto. João comia grilo com mel. Grilo acho que ele nem comia. Tadinho dos grilos. Mas mel provavelmente. As pessoas buscam um estilo de vida mais suave, que é para poder transcender mais rápido. Todo o potencial espiritual de uma pessoa reside na sua capacidade de transcender, ir além. Ir além. O pessoal não diz a fila anda, a vida passa? É isso aí. Procure se manter no núcleo. Grande beijo para vocês. Amanhã às 6h30 juntos de novo. Bia Neto Arquitetura, Flávia Fernandes, Leilane, minha amiga. Marcinha Kemp, nossa remadora executiva, casca grossa. Cláudia, Diego Gurudev, Gil Patrício, Fabiano, Pri Jones, que bom que você voltou, Pri, vai lá meditar conosco na academia. Vivi, leva o seu filho, Cris Reite, Pedro, Diego Gurudev, Amélia, Diego Gurudev, Caio, Diego Gurudev, Cláudia Rocha, Regina, minha amiga, Karine, Diego Gurudev, Letícia e família, todos aqueles que ainda não aprenderam a técnica de GMT, que moram longe, a gente vai arrumar um jeito de ajudá-los. Entrem em contato com o Ayan, com o Nicolas, ele vai ajudar vocês. Grande beijo, até amanhã às 6h30. Jai Gurudev.